Pessoal do segundo C, vamos lá para a resolução da nossa quarta lista de exercício. E hoje nós vamos começar com a questão de número 1, que trata sobre o descritor 31, que é resolver problema que envolva equação do segundo grau. Então, nessa aulinha de hoje, nós iremos falar de equação do segundo grau. Pois bem, o que é equação do segundo grau? Atentem-se aqui à definição. Equação do segundo grau é toda equação escrita na forma ax² mais bx mais c, no qual a, b e c pertence ao conjunto dos números reais, certo? E esse A ele tem que ser diferente de zero. Mas por que, professora, que esse A tem que ser diferente de zero? Perceba que se esse A for zero, é esta parcela que some, certo? E aí não se configura mais como uma equação do segundo grau. Perceba também que ela é dita equação do segundo grau justamente aqui, ó, pelo expoentezinho 2, ó. Esse expoentezinho aqui 2 é por isso que é dita equação do segundo grau. A, B e C levam nomes específicos. Eles são ditos como coeficientes de x, o A e o B, e o C é dito como termo independente. Então, A e B são coeficientes de x, né? E o C é o termo independente, onde A é sempre o coeficiente que acompanha o x², o B é sempre o coeficiente que acompanha apenas o x e o C é um termo independente, ele não acompanha nenhuma incógnita. Então, vamos aqui, ó, para alguns exemplos, certo? Esse exemplo aqui, ó, 2x² mais 3x menos 1 é igual a zero. Essa é uma equação do segundo grau, ó. A gente pode ver aqui, ó, grau 2, segundo grau, esse x está elevado ao quadrado. E agora nós vamos determinar os coeficientes. Quem é A, gente? A, né, quem acompanha o x², o A aqui no caso é 2, certo? Então, A vai ser igual a 2. Quem é B, gente? B, né, quem acompanha o x, então o B aqui é 3. Então, B é 3. E quem é o termo independente, que a gente chama de C, gente, é justamente aqui, ó, o menos 1, um número que não está acompanhando nenhuma incógnita. Então, C é justamente igual a menos 1, certo? E aí, professora, como é que eu faço para resolver essa equação, que a gente diz de raiz de uma equação? Perceba que toda equação do segundo grau possui no máximo duas raízes, e essas raízes podem ser encontradas por meio da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é escrita da seguinte forma, né? As duas raízes, no caso, o x1 é sempre menos b, que a gente sabe, né? Que a gente já trabalhou o que é esse b, o que é esse a, o que é esse c, mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. E o x2 é menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Mas, professora, quem é esse delta aqui? Delta é justamente b² menos 4 vezes a vezes c. Então, essa aqui é a nossa formulazinha geral para que a gente consiga achar as raízes de uma equação. Galerinha, observem o seguinte. Toda vez que eu tiver um delta maior do que zero, eu vou ter duas raízes, certo? E se o delta for igual a zero, perceba que se o delta for igual a zero, vai zerar tanto aqui como aqui. Então, isso quer dizer que x1 vai ser igual a x2, certo, gente? Então, vai ficar só menos b sobre 2a. Então, toda vez que o nosso delta for igual a zero, o x1 vai ser igual ao x2, certo? E quando o delta for menor do que zero, a gente não está trabalhando ainda, a gente diz que não possui raízes reais, certo, gente? Então, dito isso, vamos lá para a nossa questãozinha de número 1.
seguinte: em uma loja de doces, os caixas de bombons foram organizados em filas, certo? O número de caixas por fila corresponde ao quadrado de um número adicionado ao seu quintuplo. Obtém-se o número 36. E aí ele pergunta que número é esse. Gente, ele diz o que, ó? Prestem atenção. Que esse número de caixas, né, é um quadrado de um número, né, que a gente não sabe, mais o seu quintuplo. Então, o que a gente vai dizer? A gente quer saber, né, o número de caixas. E ele te diz que esse número de caixas é justamente o quadrado de um número, porque botamos x porque a gente não sabe quem é esse número, mais o quintuplo desse mesmo número. Então, é 5x. Obtém-se, ou seja, é igual a 36. Percebam aqui, ó, que isto é uma equação do segundo grau. Então, para a gente descobrir as raízes dessa equação, basta resolver utilizando nossa fórmula de Bhaskara. Então, esse 36 aqui, ó, nós vamos passar para o primeiro membro com o sinal trocado, certo? Então, vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 36 é igual a 0. E agora, nós vamos utilizar nossa fórmula de Bhaskara, calcular primeiro o delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser quem? Quem é b, gente? É o que acompanha o x. Então, b é 5 menos 4, quem é A? O que acompanha o x ao quadrado. Então, quando não tem nada subtende que é o 1. Quando não tem nada é 1. Então, 1 vezes quem é C é o termo independente, então é menos 36. Observe que esse delta ele vai ser igual a 169. Esse delta é maior que 0, então nós teremos duas raízes, certo? Vamos calcular primeiro o x1. O x1 vai ser justamente menos b, mais a raiz quadrada de delta, que é 13, sobre 2a. Só que é 2 vezes 1, porque a é igual a 1. Então, o x1, ó, calculando aqui, ele vai ser justamente 4. Nosso x1 vai ser igual a 4. E o x2, novamente, vamos fazer a mesma coisa, só trocando o sinal agora por menos. Então, vai ser menos 5, menos 13 sobre 2. O x2 vai ser igual a menos 9. Percebam que deu duas raízes, 4 e menos 9. Gente, toda vez que nós estamos contando o número de algo, eu tenho como dizer assim, ó, ali tem menos 9 balcões. Não existe isso, gente. Então, a gente sempre, quando a gente está contando algo, que ele fala o número de balcões, né, como ele está contando alguma coisa, tanto em comprimento também não existe assim, esse balcão mede menos 6 centímetros. Então, não existe isso. Então, a gente considera aqui nessa questão a resposta positiva. Então, a resposta correta aqui é a letra D de danadinho, certo, gente? Então, essa foi a resolução da nossa questão de número 1. Até a próxima questão. Beijo!